Muito bem, irmãos. Você sabe que esse domingo próximo temos aí eleições, e eu entendi que seria pertinente a gente fazer uma reflexão bíblica a respeito da relação entre a vida cristã, a fé cristã, e o assunto governo. Agora, é importante, antes da gente entrar nesse assunto, a relação da fé, da vida cristã, com o tema governo, a gente esclarecer muito bem a respeito do que a gente não está falando, para a gente não confundir os assuntos. Então, hoje aqui, eu não estou falando, por exemplo, de política. Política que pode ser definida como a arte ou a ciência de governar, e vem de uma palavra grega chamada polistikos, ou políticos. Polis, que significa cidade, e tikos, que significa bem comum. Então, em termos assim, etimológicos, política seria definida como a busca do bem comum da população de uma cidade. Uma forma de organizar o lugar onde a gente mora. Uma forma de se procurar resolver as situações, os problemas de uma localidade. Então, por exemplo, a gente poderia pensar na nossa cidade, temos um problema de moradia. Temos muitas pessoas morando em condições insalubres, morando em condições precárias, nós temos muitos moradores de rua, então nós procuraríamos uma forma de resolver esse problema. Essa forma, essa maneira de resolver esse problema, que a gente entende vai resolver a situação, ou pelo menos minimizar o problema, isso seria uma política. Agora, pode ser que outros vejam o mesmo problema e digam assim, não, essa não é a melhor forma de resolver esse problema. A melhor forma de resolver esse problema é fazendo isso, isso e aquilo, ou seja, é uma outra política. Então, nós podemos entender que uma situação pode ser resolvida de uma forma, essa é a nossa política, e outros podem entender que essa situação deva se resolver de uma outra forma, é uma outra política. O que define o mesmo conjunto de crenças, o mesmo conjunto de valores, que determina a visão da pessoa em relação à cidade, os problemas e como solucionar, quando essas pessoas se associam, elas formam, então, um partido político, que é uma organização formada por pessoas com interesse ou ideologia comuns, e elas, então, buscam assumir o poder para implementar a sua forma, a sua política, a sua forma de ver a situação da cidade, do país, do Estado, e propor, então, implementar suas soluções. Nós não estamos falando também, hoje, de partido político. Então, nós não estamos falando de política, nem de ideologia, nem de partido político. Nós estamos falando de governo. Governo. Que é a ação ou o processo ou efeito de governar, governação, governança. Por quê? Porque a Bíblia, ela não fala explicitamente sobre política, ela não fala explicitamente sobre ideologia, ela não fala explicitamente sobre partidos políticos, não fala. O que a Bíblia fala é sobre governo. Sobre governo, a Bíblia fala de forma explícita. E quando eu estou falando aqui governo, não estou me referindo apenas àquele que assume um cargo político. A prefeitura de uma cidade, o governo de um estado, a presidência de um país, mas qualquer pessoa que assume autoridade legitimada para administrar ou governar um grupo de pessoas ou qualquer outra coisa. Isso que é governo. Então, o que a Bíblia nos fala a respeito de governo?
Quais são os princípios que todos nós, cristãos, seguidores de Jesus, independentemente das nossas inclinações políticas, ideológicas, partidárias, que não é isso que a gente está falando, mas todos nós precisamos ter em mente? Primeiro, irmãos, Deus é o único governador soberano. Ele é o único Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por quê? Porque Ele criou tudo e tudo pertence unicamente a Ele. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Então, do Senhor é a terra, do Senhor são os mares, do Senhor são as nações, do Senhor são as pessoas, do Senhor são os povos, do Senhor são as tribos. Ele é o Senhor dos exércitos, inclusive. E Ele poderia ter decidido governar tudo isso sozinho. Eu mando em tudo sozinho. Mas Ele, na sua soberania, decidiu governar tudo por meio de nós. Talvez você diga assim, puxa, Ele poderia ter decidido diferente. Mas Ele decidiu, na sua soberania, governar a terra por meio de nós, seres humanos. E a gente vê isso explicitamente em dois textos. Salmo 115, 16, que vai dizer assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Está nas nossas mãos. Então não adianta ver problema acontecendo no mundo, no país, na cidade, e jogar a culpa em Deus. A responsabilidade está nas nossas mãos. A responsabilidade da governança da terra é de todos nós. No Gênesis 2:15, logo no começo, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse, ou seja, administrasse, governasse aquele jardim, debaixo da orientação do governante supremo. Então Deus fez de nós vices regentes da criação dele aqui nessa terra. Ele quer governar tudo por meio dos seus vice-regentes, que não é só a pessoa que nós vamos colocar daqui a alguns meses na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, mas por meio de todos nós. Todos nós. Então, esses dias, por exemplo, a minha esposa ouviu uma pessoa reclamando do lixo na rua e dizendo assim: mas está faltando gari nessa cidade, as ruas não são nossas. São sim. São sim. Tudo isso não foi entregue na mão de uma pessoa, de duas, foi entregue nas mãos de todos nós. O cuidado de tudo isso é o nosso jardim para a gente cultivar e guardar. Então, irmãos, qualquer pessoa que assuma uma posição de autoridade, uma posição de governo, ela deve saber duas coisas, uma vez que a Bíblia nos mostra, nos revela, que nós, seres humanos, somos vice-regentes. Estamos governando esse mundo debaixo de um governo maior que é o de Deus. Nenhuma pessoa que assume uma posição de autoridade deve pensar que ela está ali acima de todos para fazer o que ela bem entender. Nenhuma. Porque acima dela está aquele Rei dos reis, Senhor dos senhores, governador supremo de tudo e dono de tudo, a quem ela, no final da sua administração, vai prestar contas. Por isso que Jesus, lá na parábola do mau mordomo, o Senhor diz àquele mordomo: o que é que eu estou ouvindo a respeito de você? Presta contas da tua administração
porque não pode ser mais o meu mordomo. Então, cada um de nós vai prestar conta do seu governo, da sua administração, daquilo que Deus colocou, confiou nas mãos para a gente gerir, para a gente administrar, para a gente cuidar, para a gente governar. Nenhuma pessoa que é colocada numa posição de autoridade deve entender, uma vez que há um Deus acima dela, a quem ela vai prestar contas, que aquelas pessoas que lhes foram confiadas, ela pode usá-las para o seu bem. Mas Deus colocou essa pessoa nessa posição para servir a Ele, servindo essas pessoas. Para buscar o bem dessas pessoas. Então, um líder, um governador, uma pessoa de autoridade, segundo o Evangelho, ela não está na posição que ela está para mandar. Ela está na posição que ela está para servir. Servir. E a gente vai ver isso também em duas partes da Bíblia muito assim claras. Por exemplo, quando Roboão assume o reinado de Israel no lugar do seu pai Salomão. Ele vai se aconselhar com os anciãos. O que os anciãos dizem para Roboão, você se lembra? O que os anciãos, na sua sabedoria, disse para Roboão? Quem lembra? Está por aí, mas olha só. Olha só o que disseram. Os anciãos, Antigo Testamento, hein? Não é novo não, antigo. Olha só. Se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e lhe responderes boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Então tem essa de mandar. Isso não é uma liderança conforme a Bíblia. Só que aí o Roboão, ele não fica satisfeito com o conselho, ele vai pedir conselho para os jovens. O que os jovens dizem para ele? Faz isso não, vão te fazer de bobo. Mostra para eles quem manda. Fala para eles assim, ó, o meu dedinho é mais robusto, é mais largo que os lombos do meu pai. Se meu pai pôs imposto, lhes tratou com açoite, eu vou tratar vocês com escorpiões. Mostra que você é macho. E aí o que aconteceu? O povo ouviu aquilo e disse assim, então meu amigo, fica aí você no seu palácio que a gente está indo embora. E aí ele que ia reinar sobre 12 tribos, fica com 2 ainda por causa da misericórdia de Deus, que tinha prometido uma lâmpada para Davi sempre acesa, porque senão tinha ido as 12 tribos embora. Ele ainda ficou com 2. Jesus foi o que mais viveu esse princípio de governo, de liderança, a do líder servo. Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí nos deu uma palavra, a nós que somos seguidores, discípulos dele. Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios, têm domínio sobre eles. E os seus poderosos exercem domínio sobre eles, mas entre vós não será assim. Não será assim. Antes que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. Interessante que nós às vezes temos dificuldade com esse conceito, né, de liderança servidora. Mas teve algumas tribos indígenas que entenderam isso, talvez até sem ter Bíblia. Porque algumas tribos indígenas eram assim, quando elas iam para uma guerra, elas elegiam então um líder, que ia governá-las, que ia liderá-las na guerra. Mas depois que acabava a guerra, acabou a liderança. E se esse líder que tinha
liderado a vitória dissesse assim, não, vamos conquistar mais. Vamos lá, meus soldados. E os índios dissessem, não, nós não queremos mais. Acabou. Então, a liderança é para servir, não para impor serviço. Essa é a revelação segundo a Bíblia, segundo a palavra. Então, cada um de nós que tem posição de liderança deve examinar a si mesmo e refletir. O meu modelo está mais parecido com o de Jesus ou com outro? Porque o de Jesus é esse. Segunda verdade. Um governo deve ser obedecido na medida em que obedece a Deus. Porque a Bíblia fala que a gente tem que obedecer às autoridades. Romanos 13, 1, 2, 4 a 5, todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem se recusa a sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, ou seja, a autoridade. Pois é serva de Deus, agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Ou seja, Deus entregou a espada na mão da autoridade. Ou seja, o poder da coerção, a força mesmo, a força para impor, para prender, para fazer valer a lei. E isso com dois propósitos. Um, coibir o mal, e o outro, promover o bem, não dela mesma, mas do todo. Então, para isso que Deus deu a espada, o poder da força para os governantes. Aí eu estou falando de governante mesmo, que está na frente de uma nação, de um estado. Ele tem a legitimidade do uso da força para fazer valer a lei, para manter a ordem. Tem essa legitimidade diante de Deus, sim. Agora, se essa autoridade usa essa força, usa esse poder de coerção, não para os propósitos pelos quais foi concedida a ela, ou seja, coibir o mal e promover o bem, mas o contrário, coibir o bem e promover o mal, qual deve ser a atitude dos cristãos? Qual deve ser a atitude dos cristãos? Do povo de Deus, da igreja. Vamos ver dois textos também, para a gente não ficar em opinião, ficar na palavra. Olha só um texto. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado. Mas deixaram os meninos com vida. Lembra qual foi a ordem do faraó para matar os meninos hebreus, recém-nascidos? Então, as parteiras não obedeceram essa ordem. Estava querendo usar o poder da força, da espada, para promover o mal. Por isso, Deus foi bom com as parteiras. Como as parteiras temeram a Deus, Ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Deus se agradou delas, pois temeram mais a Deus que o faraó. Quando disseram para Pedro, João e os demais apóstolos, não me falem mais desse nome nessa cidade, o nome de Jesus, que se vocês falarem, vocês vão ser presos, vocês vão ser açoitados. Então não falem mais desse nome. A resposta de Pedro, é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Ou seja, autoridade, pegou o uso do poder, da força, não para fazer o que tem que fazer, mas para promover o mal. Então, a igreja, o povo de Deus, os discípulos de Cristo, não só tem o direito, mas tem o dever de desobedecer, desde, é claro, que essa desobediência signifique, de fato, obediência a Deus.
E a gente vê isso numa parte da nossa história, lá na Alemanha, quando surge o nazismo. É verdade que muitas igrejas, inclusive protestantes, apoiaram o Hitler. Teve um teólogo, inclusive, quando Hitler invadiu a França, ele leu aquele movimento como um movimento de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ficar colocando Deus nessas histórias. Muito cuidado. Mas teve outras igrejas que perceberam que não tinha nada de Deus naquilo e se opuseram. E aí muitos foram presos. E teve um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele conspirou contra o Hitler e foi preso. E parece-me que ele estava servindo a ceia no dia em que os soldados o pegaram, que ele era pastor, e o levaram para ser enforcado. Ele morreu então, foi enforcado. Semanas depois, o Hitler se suicidou. E exatamente um mês depois, a Segunda Guerra Mundial terminou com, você sabe, a queda lá do Reich. Porque não tem reino, por mais poderoso que pareça, que é para sempre. Todo reino humano está destinado ao fim. É somente ao reino de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que foi dito: o teu reino não terá fim. Porque está firmado em justiça e em verdade. O único reino que não terá fim. O reino de Jesus, o nosso Senhor. Todos os outros vão cair. Todos, independentemente, vão cair. Então, a gente precisa saber essas verdades. Terceira, não importa se a gente concorda ou discorde com quem está no poder, não importa. Se a gente acha que está indo bem, se a gente acha que está indo mal, se está... não importa, é dever nosso, como igreja, como sal da terra, como luz do mundo, como cidadãos do céu, nós cooperarmos para o bem de onde a gente vive. É nosso dever. Por mais ruim que você pense que seja o lugar, é nosso dever contribuir. Isso a gente vê lá em Jeremias 29:7. O povo não estava nem mais na sua terra, o povo estava, sabe aonde? Na Babilônia. Onde eles não tinham coragem nem de cantar os hinos a Deus. Mas olha só o que o Senhor diz a eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia: empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela. Mas eu vou orar em favor da Babilônia. Vai. Abraão orou por quais cidades mesmo que ele intercedeu? Quais foram as cidades que o Abraão intercedeu? Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu por aquelas cidades, dizendo: Senhor, se tiver ali 50 justos, não, pode deixar, se tiver 50, não vou eu acabar com a cidade, não. Tá, Senhor, se tiver 30, também não vou acabar, não. Senhor, não perca a paciência comigo, se tiver 15. Tá bom, Abraão, não vou acabar se tiver 15. Ai, agora eu passei dos limites. Me deixa falar só mais uma vez, Senhor. Se tiver 10. E estava intercedendo. Enfim. Por quê? Porque, irmãos, e o texto vai terminar, porque a prosperidade dela será a vossa. Lógico. Você fica torcendo para as coisas darem errado, você está torcendo contra você e a sua família. Se a cidade tiver mais segurança, se tiver mais estrutura, melhor serviço,
mais oportunidades de emprego, mais árvores, mais limpeza. Quem é que vai desfrutar de tudo isso? Quem vive nela. Então, por isso, empenhai-vos pela prosperidade dela, pois a prosperidade dela será a vossa. Como nós cristãos cooperamos com a prosperidade de onde a gente vive? Então, primeiro, orando. Hoje aqui a gente estava no grupinho que os irmãos oraram. Aliás, o Senhor diz que Ele fica indignado quando Ele chega para exercer juízo em determinado local e não tem ninguém intercedendo pelo local. Porque Ele não quer exercer juízo. Ele só precisa de uma pessoa para orar. Mas Ele não tem nenhuma. Olha o que Ele diz aqui. Busquei entre eles um homem, que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas não achei ninguém. Por isso que o Paulo diz, antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É Deus que deseja que façamos isso. Que oremos pelo bem, em vez de ficar torcendo para tudo dar errado. Segundo, governando bem o que nos foi confiado. Porque nós também participamos do bem do local onde a gente vive, governando aquilo que está sob a nossa jurisdição. A cada um de nós foi dado também um jardim para cuidar. Então, por exemplo, quando o sapateiro faz bem o seu sapato, ele está contribuindo para a boa ordem da criação de Deus. Quando o padeiro faz direitinho o seu pão, a mesma coisa. Quando o professor dá corretamente a sua aula, também. Porque imagine um dia você vai começar o seu dia, vai na padaria, não tem pão, o padeiro não fez o pão hoje. Aí você vai levar o seu filho na escola, não, hoje os professores não vieram. Aí você vai pegar o ônibus para ir para o serviço, para o trabalho. Não, hoje o pessoal disse que não vai trabalhar. Imagina o caos que vai ficar. Então, Deus não está preocupado só com o bem da igreja, está preocupado com o bem da criação dele toda. Por isso que Ele não derramou só bens espirituais na igreja, mas derramou dons, talentos, para que as pessoas tenham capacidades de exercer as funções que lhes foram confiadas pelo próprio Deus. Então, quando você está lá fazendo o seu serviço e você faz bem, você está cooperando para a boa ordem da criação de Deus. Você está cumprindo uma vocação dada pelo próprio Deus, para que você seja uma bênção nesse mundo. Então, assim a gente coopera também. Não fazendo o corpo mole, fazendo o que nos foi confiado. A gente está cooperando para o bem de todos, inclusive para o nosso mesmo. E, por fim, buscando o bem comum. Não o bem de uns ou de alguns, mas o bem comum. Teve uma vez que chegou aqui um pastor me falando a respeito de um irmão na política. E eu, depois de alguma conversa, eu falei com muito respeito, carinho, mas disse assim, olha, pastor, se for fazer parceria para buscar o bem do bairro, o bem da cidade, o bem da comunidade, vamos fazer parceria. Mas parceria para troca de favores, não. Por quê? Porque se vamos apoiar alguém em troca de favor,
Qual é a nossa diferença como igreja de outros grupos? A sociedade passa a olhar para a gente como um grupo outro qualquer lutando ali só pelos seus interesses. Mas quando os primeiros missionários batistas chegaram aqui no Brasil, quando aqui não havia liberdade religiosa somente para os católicos, você sabe o que os missionários batistas disseram? Não, mas nós vamos lutar pela liberdade religiosa dos batistas brasileiros. Não, não foi isso que eles disseram. Eles disseram, nós vamos lutar pela liberdade religiosa de todo cidadão brasileiro, ainda que nós não concordemos com a sua religião. Mas o direito de ter liberdade de escolher é um bem de todos. Então, irmãos, são princípios da palavra. Você pergunta assim, e aí já estou encerrando. Pastor, em quem eu devo votar domingo que vem? Em quem a sua consciência permita. Em quem a sua consciência permita. Então você vai orar, você vai, se possível, ver as propostas, e você vai falar assim diante do Senhor, Senhor, olha, honestamente, dentro daquilo que eu consigo enxergar, que eu consigo raciocinar, que está dentro da minha consciência, eu entendo, posso estar errado, mas eu entendo que o melhor, não só para o bem do meu grupo, mas dessa cidade, é essa opção, e aí você vai em paz. Você não feriu a sua consciência dada por Deus. Você vai em paz, e você vai respeitar a consciência do outro irmão, que deu os mesmos passos, mas talvez tenha chegado a outra conclusão. A consciência do outro é um terreno sagrado que só Jesus pode pôr os pés. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. E a liberdade de consciência, não sei se você sabe, é um dos princípios batistas. Todo mundo tem o direito de ter liberdade de consciência. E ter a sua liberdade de consciência respeitada. Pois como disse o apóstolo Paulo, irmãos, a gente não é de A, a gente não é de B, a gente é do alto. A gente é cidadão do céu. A gente é de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Por isso que o Paulo vai dizer, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que o Senhor nos abençoe com paz. Em nome de Jesus. Amém.